Governo de Santa Catarina libera gradativamente volta do setor produtivo no estado. Governo estadual ainda confirmou intensificação do enfrentamento contra a Covid-19. Prefeitura de Criciúma volta a atender a população. Câmara dos Deputados aprovou a PEC do orçamento de guerra. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. 6ª Região de Polícia Militar de Criciúma tem novo comando. Laboratórios também continuam realizando testes e esperam desenvolver uma vacina eficaz contra o coronavírus. Brasil supera 10 mil contaminações da Covid-19. No continente asiático, Japão avança para estado de emergência. Boa notícia, Itália tem menor número de mortes desde que a pandemia foi deflagrada no país. Criciumense que mora na Escócia comenta sobre a atual situação do país que, junto ao Reino Unido, luta contra a doença que assola a humanidade. Gol de placa. Tigre faz campanha para ajudar pessoas carentes da cidade e que estão impedidas de trabalhar em virtude do isolamento social. E na série de reportagens especiais produzidas pelo Departamento de Comunicação da Unesc, a professora Tatiana Daltoé fala como proteger os idosos do coronavírus. As notícias do dia você confere a partir de agora no ar pela TV Primavera de Criciúma. Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. O governador Carlos Moisés liberou gradativamente a volta do setor produtivo no estado. Confira as atividades que podem voltar a funcionar a partir de hoje. Seguindo medidas de isolamento social há 20 dias para conter o avanço do coronavírus no estado, Santa Catarina inicia nesta segunda-feira uma nova etapa de convívio seguro com a doença. O governador Carlos Moisés anunciou nesse domingo que a atuação de profissionais autônomos passa a ser flexibilizada a partir dessa semana. As regras para a permissão dos trabalhos foram estabelecidas por meio de uma portaria, assinada pelo secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado. A novidade é que neste fim de semana a Secretaria da Saúde trabalhou juntamente com outros órgãos do governo do Estado para liberarmos, a partir de amanhã, por meio de uma portaria, uma série de atividades de profissionais autônomos aqui em Santa Catarina, que manterão distanciamento seguro, técnicas de higienização de ambiente, higienização pessoal e também equipamentos de proteção individual com atendimentos individuais. A medida inclui profissionais autônomos liberais da saúde, como médicos, veterinários, fisioterapeutas, odontólogos, biomédicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos e nutricionistas. Os profissionais de interesse da saúde, como terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, educadores físicos, cabeleireiros, barbeiros, pedicures, manicures, depiladores, massagistas e podólogos também estão liberados. A flexibilização de trabalho inclui ainda profissionais autônomos de áreas gerais, entre eles advogados, contadores, administradores, jardineiros, limpadores de piscina, faxineiros, empregados domésticos, cozinheiros, encanadores, entre outros. Dessa forma, ficam autorizados a funcionar estabelecimentos como clínicas, consultórios, serviços de diagnóstico por imagens, serviços de óticas, laboratórios óticos, serviço de assistência e prótese odontológica e escritórios em geral. Para esses estabelecimentos, a portaria determina algumas regras de funcionamento, como atendimento de forma individual, a higienização das mãos, o uso de equipamentos de proteção individual e a priorização do trabalho remoto para os setores administrativos. A proibição de funcionamento segue vigente para shoppings e o comércio em geral, conforme o Decreto 535 do Governo do Estado. O governador acrescentou que a orientação permanece para que os cidadãos fiquem em casa sempre que possível, realizando apenas os deslocamentos estritamente necessários. O governo do estado também confirmou que será intensificada a luta contra a pandemia.
Investimentos no setor da saúde, segundo o chefe do Executivo Estadual, não serão poupados. O retorno gradativo das atividades em Santa Catarina caminha em paralelo a um plano de enfrentamento à Covid no estado. Nesse fim de semana, em coletiva de imprensa online, o governador falou sobre algumas ações, principalmente em relação à saúde pública. A nossa meta hoje é termos, além dos 801 leitos de UTI que nós temos em Santa Catarina, termos também mais 713 novos leitos. E de forma a atender um plano de contingência, mais 1.000 leitos, dando um total de 2.500 leitos. Como a gente chega nesses números? Através também da contratação de leitos em hospitais privados. Então nós estamos contratando uma espécie de aluguel, faz um contrato prévio, o Estado paga a diária de leitos de UTI na rede privada também, para que a gente consiga movimentar toda a estrutura já ali obviamente com o corpo clínico, com o pessoal capacitado dentro dos hospitais privados para atender a população. Esse reforço no número de leitos, segundo o governador, deve auxiliar em um possível aumento na demanda de atendimentos. Vamos sair de uma média de 1,58 leitos por 10 mil habitantes para 3,52 leitos por 10 mil habitantes. Essa é uma relação população e disponibilidade de leitos de UTI. Vamos fazer uma comparação com a Itália. A Itália tem 1,5 leitos para cada 10 mil habitantes. No pico da pandemia, quando a Itália foi mais demandada por leitos de UTI, a demanda na Itália chegou a 2,4 leitos de UTI por 10 mil habitantes. Obviamente que a gente acompanhou que ela não conseguiu atender essa demanda, 2,4. Então, nosso planejamento em Santa Catarina, 3,52 leitos por 10 mil habitantes. Entre as ações, o governo do estado prevê ainda o investimento em produtos, insumos e equipamentos. Depositamos muita esperança que é a capacidade de uma empresa catarinense participar desse processo. Isso faz com que nós tenhamos uma segurança de um produto que está sendo realizado e confeccionado dentro do nosso território, não demanda de estruturas de transporte aéreo, marítimo, enfim. Estamos trabalhando de uma forma incessante para que esses equipamentos, em especial ventiladores, sejam disponibilizados. Os insumos também são muito importantes, nós já colocamos isso em algumas oportunidades. De nada adianta nós termos todos os equipamentos necessários se nós não tivermos a nossa equipe profissional, os profissionais de saúde, todo o corpo, hospital de campanha, hospital tradicional, leitos de enfermaria, se eles não estiverem devidamente protegidos. Nos próximos meses, o estado deve investir também um recurso extra para os 96 hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Além disso, nós vamos investir maciçamente também nos hospitais filantrópicos, que a gente já tem um relacionamento. É um investimento da ordem de 276.218.700 reais. Aliviar, obviamente, essa situação. Até a tarde desta segunda-feira, haviam sido confirmados em Santa Catarina pela Secretaria de Saúde do Estado 379 casos da Covid-19 e 10 mortes em decorrência da doença. Em Criciúma, os serviços prestados pela Prefeitura Municipal voltaram à normalidade. Acompanhe. Os trabalhos foram retomados de forma integral nesta segunda-feira com medidas de prevenção em combate à Covid-19. Quem entra no Paço Municipal Marcos Rovares passa pela higienização com álcool em gel e recebe uma máscara. Com horário de funcionamento estendido, os servidores municipais estão divididos em equipes, com escalas em 2 turnos, das 7 horas da manhã até meio-dia e do meio-dia até as 5 horas da tarde, para evitar a aglomeração de pessoas. Conforme o prefeito Clésio Salvaro, a medida foi tomada para que os atendimentos retornem aos poucos, preservando os trabalhadores. Além dos itens disponibilizados na entrada, todo o Paço Municipal também passou por um processo de higienização antes do início do expediente nesta segunda-feira. E a administração municipal também estabeleceu a limitação da entrada de pessoas em 50% da capacidade de público, controlando o acesso e respeitando o distanciamento entre os presentes, para que as normas de saúde sejam respeitadas. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC do orçamento de guerra. A ideia é que o governo federal tenha um orçamento distinto para enfrentar a crise provocada pelo novo coronavírus. E o Senado Federal ainda alterou uma série de regras para as relações jurídicas privadas com o objetivo de manter contratos e evitar a superlotação do judiciário no país.
O objetivo da PEC do orçamento de guerra é separar os gastos usados para enfrentar o novo coronavírus do restante do orçamento geral da União. O recurso é o mesmo, mas as regras para o gasto mudam. A proposta é dar mais flexibilidade à execução de ações durante a crise provocada pela Covid-19. Essas alterações vão valer enquanto durar o estado de calamidade pública. Todos nós precisamos entender que nesse curto prazo, para as despesas do enfrentamento da crise, eu acho que não há outro caminho que não seja uma interferência forte do Estado brasileiro. E é óbvio, né, que com o governo só tem capacidade, né, só tem para despesas discricionárias, dinheiro livre, 4%, né, do seu orçamento, né, é óbvio que a solução de um país que precisa gastar 8% a 10% do seu PIB não será dentro do orçamento de hoje, né, mas precisamos proteger e blindar o orçamento de hoje para o futuro. A proposta de emenda à Constituição é um texto de autoria do próprio presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia. O relator foi o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. A votação foi realizada em uma sessão remota na tarde desta sexta-feira. A PEC do orçamento de guerra também institui um comitê que vai aprovar todas as propostas de impacto no orçamento durante o período de calamidade pelo novo coronavírus. Esse comitê será liderado pelo presidente da República, composto por ministros, secretários estaduais e municipais e terá autonomia para fazer compras e contratações sem observar a lei de diretrizes orçamentárias. Por outro lado, o Congresso Nacional poderá suspender qualquer decisão desse comitê se os parlamentares identificarem irregularidades na execução dos recursos. Com a competência de fixar a orientação geral e aprovar as ações que integrarão o escopo do regime emergencial, criar, eleger, destituir e fiscalizar subcomitês e a gestão de seus membros, podendo fixar-lhes atribuições, solicitar informações sobre quaisquer atos e contratos celebrados ou em via de celebração pela União e suas autarquias. O presidente do Banco Central do Brasil prestará contas ao Congresso Nacional a cada 45 dias. Já o Senado Federal aprovou nesta sexta-feira projeto que flexibiliza as relações jurídicas privadas, com o objetivo de preservar contratos e desobstruir a justiça brasileira, que poderá ser sobrecarregada por demandas decorrentes de problemas causados pelo novo coronavírus. A proposta, de autoria do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, foi relatada pela senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, e traz uma série de mudanças importantes nas relações privadas. Entre elas, ficam suspensas as ações de despejo em processos ajuizados a partir de 20 de março, e o cancelamento de compras por delivery de alimentos e remédios também não poderá ser feito por um período. Até dia 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor na hipótese da entrega domiciliar delivery de produtos perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos. Ou seja, aquele prazo de 7 dias para arrependimento continua valendo para todo o demais, à exceção dos produtos perecíveis de consumo imediato e medicamentos, sob pena de estarmos possivelmente abarrotando o judiciário. Lembrando que, obviamente, medicamentos com data vencida estão protegidos pelas regras do Código Civil. A proposta prorroga também a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados e determina o cumprimento de prisão domiciliar a quem atrasar o pagamento de pensão alimentícia. E na relação entre síndico e moradores dos condomínios, os síndicos ganham o poder de restringir o acesso a áreas comuns e realizar assembleias online. Em caráter emergencial, essa questão do síndico, restringir áreas de uso comum, poder fazer reuniões virtuais e, não sendo possível a realização dessas reuniões, sob nenhuma hipótese, prorrogada até 30 de outubro de 2020, possíveis mandatos de síndicos que estariam vencendo a partir do dia 20 deste mês. Do mês passado, 20 de março. Além disso, em pedido apresentado pelo senador Fabiano Contarato, do Rede do Espírito Santo, houve aprovação de um destaque que garante redução no valor do repasse de 15% para motoristas de aplicativo às respectivas empresas. O texto também prevê que as empresas não poderão repassar esse custo ao consumidor. Nós temos 1,1 milhão de profissionais que trabalham como motorista de aplicativo. Nós temos uma previsibilidade dentro da CLT, no artigo 189, que estabelece
os requisitos de insalubridade, a própria empresa de aplicativo, ela reconhece que o motorista tem que guardar uma certa distância. Ou seja, enquanto que nós ficamos no isolamento, esses motoristas estão expostos a uma verdadeira situação muito grave, que pode agravar essa situação com as famílias deles. E é uma relação privada entre a empresa e o parceiro, que ela chama, agora com muito mais razão, nós temos que ter um olhar muito mais sensível para esses motoristas, para essas famílias, para esses milhões. Ao invés das empresas arrecadarem e reterem 25% do lucro, que elas retenham no máximo 15%, e não como está sendo feito. Esse é o momento das empresas darem um aporte financeiro para quem mais precisa. Em nota, a Uber diz que realiza ações para evitar a infecção de seus parceiros, reembolsa os motoristas pelo álcool em gel comprado e incentiva que os usuários fiquem em casa, mas não quis comentar a decisão do Senado. O texto agora segue para discussão e aprovação dos deputados no plenário da Câmara. A seguir, laboratórios continuam realizando testes e esperam desenvolver uma vacina eficaz contra o coronavírus. A segunda-feira foi de tempo instável na região. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana no sul catarinense. Amanhã, terça-feira, o tempo alternará momentos de sol e chuva durante o período. A instabilidade que vai trazer a chuva será entre o fim da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 23. Na quarta-feira, o céu amanhecerá encoberto, mas vai melhorando no decorrer do dia. A temperatura mínima será de 10 graus e a máxima de 22. Na quinta-feira, o sol predominará em meio às nuvens, sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 9 graus e a máxima de 24. Mesmo cenário para sexta-feira. Céu parcialmente nublado, tempo bom e com poucas chances de chuva. A temperatura mínima será de 10 graus e a máxima de 25. A 6ª Região de Polícia Militar de Criciúma tem novo comando. Após quase 4 décadas de trabalhos prestados à PM, o Coronel Cosme Manique Barreto foi para a reserva. O Coronel Cosme Manique Barreto não é mais o comandante da 6ª Região de Polícia Militar. Ele assinou na última sexta-feira sua reserva remunerada e encerra a carreira militar depois de 37 anos de atividade. Por conta da idade, ele precisaria assinar a reserva no segundo semestre, como determinam as regras da Polícia Militar em Santa Catarina, mas resolveu antecipar a parada. Logo após assinar a aposentadoria, Barreto se filiou ao Podemos e possui o desejo de concorrer às eleições de 2020. Segundo ele, nas próximas semanas deve ser definido se sua participação no pleito será ou não na majoritária. Com a saída de Cosme Manique Barreto, a 6ª Região, que compreende os municípios entre Lauro Miller e Passo de Torres, será comandada pelo Coronel Evandro Fraga. Ele já tem experiência na região, já que de 2015 a 2018 esteve à frente do 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma. Depois saiu para ser chefe da seção de operações da Polícia Militar de Santa Catarina, em Florianópolis, e atualmente estava responsável pelo comando da 3ª Região de Polícia Militar em Balneário Camboriú. Ainda não há data definida para a efetiva troca no comando da 6ª Região. A Polícia Militar aguarda a definição do substituto do Coronel Fraga na 3ª Região para concretizar a mudança no sul catarinense. A população está na expectativa pela descoberta da vacina contra o novo coronavírus. Essa é uma luta travada por cientistas de todo o mundo, inclusive de brasileiros. Por aqui, laboratórios também estão realizando testes e esperam desenvolver uma vacina eficaz contra a doença. Cientistas do mundo inteiro estão empenhados em produzir uma vacina contra o novo coronavírus. Recentemente, uma empresa multinacional disse que pode ter achado o antídoto para a Covid-19.
A vacina começará a ser testada em candidatos em setembro e disponibilizada em janeiro do ano que vem para a população mundial. Cientistas brasileiros também estão na corrida para produzir uma vacina eficaz contra o coronavírus. O Instituto Butantan, junto com empresas farmacêuticas, já está desenvolvendo pesquisas para disponibilizar doses o quanto antes para a população. O Instituto Butantan, desde o início dessa pandemia, que ainda nem era pandemia, começou a fazer contato com outras empresas do setor farmacêutico que têm candidatos vacinais mais adiantados do que os nossos estudos. Então essa é uma forma da gente tentar trazer uma vacina contra o coronavírus mais rápido para a população brasileira. Fabricar uma vacina é um processo custoso. Os estudos levam tempo. São no mínimo 18 meses para que as imunizações sejam testadas, aprovadas e produzidas. De acordo com o virologista do Instituto Butantan, Renato Astray, como se trata de um vírus novo, é preciso conhecer bem a doença para saber o que será necessário para produzir uma vacina que funcione. Após a fase em que uma vacina passa numa prova de conceito, que a gente costuma chamar, quer dizer, ela demonstra em laboratório que ela pode ser eficaz para a proteção das pessoas, ela vai ser então desenvolvida. A partir desse momento em que ela demonstra viabilidade produtiva também, ela pode passar então às fases de testes em seres humanos, basicamente. Que são testes importantes antes da vacina entrar no mercado, porque esses testes vão garantir que a vacina é segura e que ela é eficaz. São vários níveis de teste e isso geralmente é a fase que mais demora e tem que demorar mesmo. A Organização Mundial da Saúde estima que há pelo menos 20 imunizantes diferentes sendo estudados em várias partes do mundo. Nesse cenário, a vacina é muito importante para frear a expansão da Covid-19. E quanto antes, melhor. Se sai em 2020 e 2021, é um tempo bom, excessivamente curto, mas é bom. Agora, continue em quarentena, fica dentro de casa. O Brasil superou a marca de 10 mil contaminações pelo novo coronavírus. Ao todo, 10.278 casos de infecção foram confirmados, além de 72 novas mortes. Em 24 horas, este é o maior número desde o início da pandemia no país. O Ministério da Saúde divulgou neste sábado os números atualizados do novo coronavírus pelo Brasil. De acordo com a pasta, o número de pessoas infectadas chegou a 10.278. O número de mortes atingiu um recorde em 24 horas, com 72 óbitos, o maior registrado desde o início da pandemia. Ao todo, 431 pessoas já perderam as vidas pela Covid-19. O estado de São Paulo lidera tanto em número de casos quanto em mortes, somando 4.466 contaminações e 260 óbitos. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro pediu ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o apoio do governo indiano para que o Brasil continue recebendo os produtos farmacêuticos necessários para a produção da hidroxicloroquina. O remédio vem sendo testado em pacientes com o novo coronavírus em vários países. No entanto, grande parte da comunidade científica e das organizações de saúde exigem uma validação científica rigorosa antes da administração do fármaco e advertem para os riscos que poderiam ocorrer os pacientes que recebem a medicação. O Japão planeja declarar estado de emergência por causa da pandemia do novo coronavírus. O país ainda estuda um pacote de ajuda de $1 trilhão para combater os efeitos da Covid-19 sobre a economia. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou nesta segunda-feira que seu governo planeja declarar estado de emergência no país em consequência do novo coronavírus. Ele também propôs um pacote de ajuda de $1 trilhão para combater os efeitos da pandemia sobre a economia. O governo deve apresentar um pacote de 108 trilhões de ienes para auxiliar a terceira maior economia do planeta. Segundo Abe, há um rápido aumento de novas infecções, em particular em áreas urbanas como Tóquio e Osaka.
Estas 2 grandes cidades e outros 5 municípios estariam incluídos no estado de emergência. Ele dará poder aos governadores para pedir às pessoas que permaneçam em casa, fechar estabelecimentos comerciais e reservar terrenos e construções para objetivos médicos. Apesar de ser vizinho da China, berço do novo coronavírus, o Japão foi muito menos afetado pela pandemia de Covid-19 do que a Europa ou os Estados Unidos. O balanço mais recente no país registra 3.650 casos e 73 mortes, mas o número de contágios vem aumentando nas últimas 2 semanas. A Defesa Civil da Itália anunciou que o número de mortos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas é de 525, o mais baixo em 2 semanas. Mas os italianos seguem alerta, já que os serviços de saúde do país contabilizaram cerca de 3.000 novos casos de pessoas contaminadas nas últimas 24 horas. O número de mortos pelo novo coronavírus na Itália nas últimas 24 horas foi de 525, o mais baixo em 2 semanas. O anúncio foi feito neste domingo pela Defesa Civil italiana, que indicou que o país pode ter iniciado a descida na curva de casos de contaminação e morte pela Covid-19. O número de pessoas hospitalizadas em enfermarias convencionais e o número de pessoas hospitalizadas em terapia intensiva estão diminuindo. O número total de pessoas atualmente positivas é 91.246, com um aumento de 2.972 em comparação com ontem. Autoridades acreditam que o país deve entrar na chamada fase 2 da pandemia, caracterizada pelo que chamam de um período de convívio com o vírus. No entanto, alertaram que é importante manter as medidas que fizeram a curva cair. Há 4 semanas, os 60 milhões de italianos estão submetidos a medidas drásticas de confinamento. Um sinal de que a batalha não foi vencida é que os serviços de saúde da Itália contabilizaram cerca de 3.000 novos casos nas últimas 24 horas. A seguir, Gol de Placa, Tigre faz campanha para ajudar pessoas carentes da cidade e que estão impedidas de trabalhar em virtude do isolamento social. Um criciumense morador do Reino Unido, mais precisamente na Escócia, falou sobre como o país está enfrentando o novo coronavírus. Confira. E aí, pessoal, aqui é o Wagner que está falando. Eu falo aqui de Edimburgo, na Escócia. Sou criciumense, moro aqui há cerca de 4 anos, trabalho com restaurante, sou chefe. Nosso setor foi atingido já há 2 a 3 semanas, com suspensão por até 3 meses, com possibilidade de prorrogação nesse prazo, devido à quarentena. O comércio está fechado, hotéis, somente mercados e farmácias estão operando ainda com algumas restrições. Aqui o governo está trabalhando em prol de auxílio para as pessoas que foram demitidas, que houveram demissões em massa, muitos contratos suspensos, porém não tivemos nenhum retorno ainda. O governo tem soltado informações que está trabalhando em cima disso, porém não tivemos nenhum retorno até o momento. A quarentena aqui está sendo salva a rigor, porque o país tem um alto índice de pessoas idosas e estão dentro do grupo de risco, né? Sempre existe aqueles casos das pessoas que ignoram, achando que isso é uma questão política, isso é uma questão de golpe, enfim, aqui acontece isso também, então as pessoas às vezes são um pouco alienadas. Mas a gente vem torcendo que isso passe logo, né? Até o momento foram testadas cerca de 19.500 pessoas, com 3.001 pessoas como positivo e 172 mortes. A gente espera que esse número não venha aumentar muito e que em breve tudo venha voltar ao normal. É isso aí, um abraço. Um verdadeiro gol de placa. Acostumado a ser ajudado pela cidade nos momentos de decisão ou nas fases ruins,
Desta vez foi o Criciúma que abraçou a comunidade num gesto bem legal. Além de colocar à disposição das autoridades o Centro de Treinamentos Antenor Angeloni e o Estádio Heriberto Wilson para, se possível, montar um hospital de campanha, o Tigre agora está recolhendo alimentos para distribuir para pessoas carentes que não podem trabalhar em função do isolamento social. A ação foi batizada de Alma, Garra e Doação, uma alusão ao hino do clube no trecho que diz Alma, Garra e Coração. Campanha realizada pelo Criciúma Esporte Clube e pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc, em parceria com o 28 GAC e com a Cruz Vermelha. A ideia é arrecadarmos cestas básicas para que nesse momento de dificuldade, essa cesta básica, esse alimento possa chegar à mesa das famílias mais carentes, mais necessitadas. Para o diretor de marketing do Criciúma, uma logística simples que vai de encontro às dificuldades enfrentadas por aqueles que não têm como trabalhar em virtude do isolamento social no enfrentamento da Covid-19. Basta levar a doação ao pátio do Estádio Heriberto Wilson. No local, uma equipe do 28º GAC irá recolher a doação sem a necessidade que o torcedor carvoeiro saia do carro. E quem ajudar ainda poderá ser contemplado com brindes que serão sorteados ao longo da ação. Então venha com o seu carro, entre pelo portão principal do estádio. Nós temos aqui um sistema de drive-thru, os militares do 28 GAC, onde nós retiramos a sua cesta básica do porta-mala, entregamos seu cupom para você concorrer a brindes e camisas oficiais do Criciúma. E você segue pelo portão lateral, sem contato com ninguém, sem aglomeração, para não termos problemas de estar espalhando o vírus. E na série de reportagens especiais produzidas pelo Departamento de Comunicação da Unesc, a professora Tatiana Daltoé fala como proteger os idosos do coronavírus. Fique bem nesse momento, é importante que você mantenha uma rotina. Tenha um horário para dormir, acordar e fazer as suas atividades e refeições ao longo do dia. A sua alimentação deve ser balanceada, inclua frutas, verduras e legumes. Hidrate-se, ainda que você não tenha sede. Movimente-se, caminhe pela casa, faça exercício. Não pare nenhuma medicação sem conhecimento do seu médico. E mantenha contato com as pessoas que você gosta, ainda que seja por telefone, por videochamada. Não deixe de estar se comunicando. É importante, idoso, que você faça a vacina da gripe esse ano. Ela não evita que você tenha coronavírus, mas ela diminui a chance de você ter infecção respiratória por outros vírus. O isolamento social pode gerar muita ansiedade nesse momento. Por isso, evite notícias ruins. Procure somente informações em fontes fidedignas. Mescle com notícias boas. Procure notícias que tenham esperança, que tenham fé de um momento melhor. Comunique-se, ligue para a família, ligue para os amigos, quem sabe ligue para aquelas pessoas que você nunca teve tempo antes de ligar. É importante, caso você use alguma medicação para depressão e ansiedade, que você mantenha o tratamento, que não suspenda nesse momento. Neste momento, durma bem e fique tranquilo, tudo vai passar. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.